Bom, seguindo em frente com o nosso estudo do compilador XC8, vamos estudar aqui agora as portas de entrada e saída do microcontrolador 18F4520. Tá? O 18F4520 ele possui 5 portas de entrada e saída, da porta A até a porta E. Todos os pinos dessas 5 portas podem ser ajustados como entrada e saída, exceto o pino 3 da porta E, que ele é um pino só de entrada. Tá? Se a gente for olhar lá no desenho do chip, esse pino 3 ele corresponde ao Master Clear do microcontrolador, tá? Aquele pino de reset. Então ele é só um pino de entrada, ele não pode ser configurado como pino de saída. Cada pino de I/O pode fornecer até 25 mA de corrente. Isso é uma coisa comum a todos os piques, né? O pessoal que já está acostumado a lidar com pique aí sabe que cada pino tem capacidade de 25 mA de corrente, o que dá para fazer uma porção de coisas aí com dispositivos pequenos, né? Outra característica importante é que depois de um reset, todas as portas de I/O digitais elas vêm como entrada e, consequentemente, elas estão em terceiro estado. Você pressionou o reset ou ligou o teu microcontrolador, todas elas vêm como entrada e em terceiro estado. As portas de I/O ainda têm um diodo de proteção para descarga eletrostática, né? Até 4 kV, que é o valor padrão para o ser humano, né? Para a pessoa humana. Os pinos de I/O também são multiplexados com funções de periféricos internos do microcontrolador, assim como em vários outros microcontroladores aí, eles têm múltiplas funções. Aqui eu tenho um desenho do microcontrolador e a gente pode notar aqui, ó, que o RE3 é o Master Clear, tá? Então esse é um pino só de entrada. Temos a porta A gente vê aqui, ó, que o RA0 é o pino de I/O, mas quando ele tem o nome de AN0, ele se torna uma entrada analógica para o conversor AD, né? A mesma coisa com RA1, AN1 e todos os pinos, né? Todos eles são multiplexados com alguma função de periférico interno ao microcontrolador. Para que essas portas funcionem, são necessários 3 registradores. O registrador TRIS, o registrador PORT e o registrador LET. O registrador TRIS a gente também já sabe que ele é o responsável por direcionar aí os pinos como entrada ou como saída. Ele vai determinar qual a direção de um pino. O PORT são os pinos físicos, né, do microcontrolador, os pinos que ele amostra para fora. E o LET é uma memória interna, que nós vamos ver já aqui qual a função desse LET. Ele faz uma diferença muito boa aí nesses microcontroladores. Bom, o TRIS é um controlador que vai determinar qual é a função, qual é a direção dos pinos do PORT. Então, se eu colocar um bit do TRIS em 1, o pino do PORT correspondente a esse pino vai ser uma entrada. Se eu colocar ele em 0, vai ser uma saída. Vamos ver aqui no slide seguinte, ó, eu tenho RA0 e AN0. Nós estamos falando aqui do port A, ok? Então o RA0, quando eu coloco o TRIS A0 em 0, ele funciona como uma saída digital. Aí quando eu coloco o TRIS A0 em 1, ele funciona como uma entrada. E nesse caso ele é uma entrada para nível TTL. Uma entrada digital para nível TTL. Quando eu configuro esse pino como AN0, ou melhor, ele passa a ser uma entrada analógica, ele passa a ser uma entrada analógica que corresponde ao canal 0 do conversor AD interno. Ok? E funciona como uma entrada analógica. A mesma coisa acontece para o RA1 AN1, para o RA2 AN2, e esse pino ainda tem essas duas outras funções aqui, o VRF-, né, que é a voltagem de referência negativa para o módulo AD, e o CVRF, que é a voltagem de referência do comparador, o comparador interno. RA3 e AN3 a mesma coisa e ainda tem a função VRF+, que é a entrada de voltagem de referência positiva para o módulo AD. RA4, T0CKI, C1 Alt. RA4 é o pino digital, é a entrada e saída. T0CKI é a entrada de clock para o timer 0 interno, é um contador interno que tem lá dentro do microcontrolador, né? Eu posso usar esse pino para injetar pulsos externos
que vem de fora para esse timer. E o C1 out é a saída do comparador 1. Comparador também interno ao microcontrolador. RA5, AN4, SS, HLD20, C2 out. RA5 é digital, AN4 é o canal 4 do AD, né, quando eu configuro como entrada analógica. O SS é o pino de entrada de sinal da porta serial síncrona. A porta serial síncrona ela é utilizada nos modos de operação SPI ou I2C. Para esses dois protocolos aqui ela é utilizada. Tá? É o módulo MSSP, interno ao microcontrolador. Então esse pino pode ser a entrada de sinal para essas operações. HLD20, esse microcontrolador e outros microcontroladores PIC, ele tem a possibilidade de você verificar a voltagem de alimentação do chip. Se ela cair abaixo de um nível ou subir abaixo de um determinado nível, o microcontrolador vai ser resetado. Então esse nível pode ser injetado nesse pino RA5 quando você configura ele para ter essa função aqui. E o C2 out? C2 out é a saída do comparador 2, a saída 2 do comparador interno. O RA6, que pode ser um pino de entrada e saída, ou pode ser o local onde você vai ligar o teu cristal oscilador. Se você vai usar um cristal oscilador, então o RA6 morre, ele não pode mais ser usado como pino de I/O. Ok? O RA7 é a mesma coisa, é o segundo pino onde você vai ligar o seu cristal oscilador. Se você ligar o cristal, ele não pode ser usado como I/O. Se você quer usar ele como I/O, você tem que usar o oscilador interno do microcontrolador. Aqui tem um pequeno programa em Assembler de como inicializar o porte A. Aqui, ó, o CLRF limpa o porte A, o CLRF LAT A limpa o LAT A, tá? A memória interna. Aqui você está movendo 07, ok? Para quê? Para configurar o AD. Você está dizendo, na verdade, essas duas linhas aqui, ó, elas estão dizendo que eu não vou utilizar o AD, eu vou utilizar todas as portas como entradas digitais. E a mesma coisa aqui embaixo, eu também não vou usar os comparadores. Elas vão ser todas entradas digitais. Aqui o 0CF, eu vou mover ele para o 3A para me dizer como é que vão ficar os pinos de entrada e saída. Do pino 3 ao pino 0, né, do RA3 ao RA0 vão ser entradas, e do RA5 ao RA4 vão ser saídas. É isso que esse programinha faz aqui. Vamos falar do LET-A, que é um registrador importante aqui no nosso estudo. O LET-A se comporta como um LET para os pinos de I/O do registrador port. O que significa isso? Nos modelos de PIC mais antigos, o registrador LET não está presente. Isso nos leva a ter um cuidado especial nos casos em que o programa exige uma escrita em um porte e a leitura em sequência imediata desse porte. Quer dizer o seguinte, eu vou escrever um bit, eu vou pegar um bit do porte B, por exemplo, e vou colocar ele em 1. Eu vou chegar lá e vou dar uma instrução, escreve 1 no bit. Logo a próxima instrução eu vou ler esse bit, eu vou ler esse porte. Eu quero saber se ele realmente foi pronto, então eu vou lá fazer a leitura dele. Bom, nós temos que levar em conta que num circuito com microcontrolador tem uma série de coisas penduradas nos pinos do microcontrolador. Uma série de outros circuitos. E isso pode causar capacitância, isso pode inserir capacitâncias no circuito. Então, supondo que o nosso pino do porte B, que nós vamos manipular, está ligado em outros circuitos e esse circuito colocou uma capacitância ali. Então, eu fui lá e botei ele em 1. O que aconteceu? O capacitor inicialmente estava em 0, estava vazio, ele começou a se carregar. Logo depois eu vou ler esse pino. O microcontrolador faz isso muito rápido. Então não deu tempo do capacitor se carregar. Quando eu fizer a leitura, eu não vou ler o 1 que eu botei lá. O capacitor ainda está se carregando, eu vou ler um nível diferente, vou ler 0. Então isso causou um erro no meu programa. Isso pode dar uma confusão muito grande lá, né? Então, para evitar isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever, esperar um pouquinho para depois fazer a leitura. Tá? Aqui eu descrevi aqui um exemplo com tempos bem grandes ali, para ficar bem claro essa situação, né? E aí nós vamos falar do registrador LET. O que o registrador LET tem a ver com isso? Tem aqui uma descrição muito bem feita. Eu vou pegar o 3B e vou dizer para ele que essas 4 portas aqui vão ser saídas e essas 4 vão ser entrada, ok? Aí eu vou pegar um determinado valor
que é o FF, tudo 1, e vou escrever nesse porte. Tá? Mas como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou escrever esse valor no LET-B. Tá? O LET-B, na verdade, ele vai ser refletido diretamente no porte. Só que vai ser refletido nos pinos do porte que estão configurados como saída. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar o LET-B e vou colocar FF nele. Lá no porte B vai aparecer o quê? Vai aparecer esse valor aqui, ó. 11xxx. Esses 4x correspondem aos pinos que eram entrada. Tá? Como eles são entrada, eles estão em terceiro estado. Então eu não sei qual o nível que vai estar lá. Agora, os que estavam configurados como saída assumem na hora aquele valor. E o que ficou no LET guardado? Ficou o FF. Mas no porte B apareceu esse valor aqui, ó. Isso significa que o valor real, o valor que deveria estar no porte B, está na verdade no LET-B. Tá? E o LET-B está refletindo o valor anterior ao que estava no porte B. Na hora em que eu pegar esse porte B aqui, o meu tris-B, e configurar ele dessa forma, eu pego lá os 4 que já eram saída, mantenho, 2 eu mantenho como entrada e os 2 últimos eu boto como saída. Imediatamente o porte B passa a ter esse valor aqui, ó, que ele reflete o que está lá. Bom, eu acabei de escrever esse valor no porte B, não é? O que estava antes? O que estava anteriormente? Continua lá o FF no LET-B. Bom, isso significa o seguinte: se eu pegar o valor que eu quero escrever, em vez de escrever no porte diretamente, eu escrevo no LET-B, logo a seguir eu posso ler o LET-B. O LET-B não está ligado ao exterior do microcontrolador. Ele está ligado internamente, ele é uma memória interna do chip. Então, se eu escrevo FF nele e logo a seguir eu leio, eu vou obter FF. E não o que está lá no porte B, dependendo da capacitância do pino. Tá? Então, isso aí facilita bem o trabalho. Eu já não preciso mais esperar aquele tempinho para fazer a leitura. Tá? Basta que eu escreva no LET-B em vez de escrever no porte B. Tá? Nós vamos ver aqui a função de delay do XC8, porque no programa exemplo nós vamos precisar dela. Então, eu vou deixar esse slide aqui por enquanto e vamos começar a escrever o nosso códigozinho aqui, né? Nosso código de exemplo. Vamos passar aqui para o nosso MPLAB X. Tá? No exemplo anterior a gente tinha aqui o teste 01, né? Nós não precisamos fechar isso aqui agora. Vamos escrever, vamos fazer aqui o nosso novo projeto. Então, do mesmo jeito que nós fizemos lá, ó, New Project, Microchip, Standalone. Vamos escolher a família de microcontrolador, que é o PIC18. Vamos escolher aqui o PIC que nós vamos usar, é o PIC 18F 4520. Escolhi o PIC, segue em frente, Next. Vamos escolher aqui Simulator, porque nós vamos gravar isso por fora, né? Próximo, o compilador, que é o XC8, Next. Vamos dar nome a esse cara aqui, ele vai ser o teste02. E vamos setar ele como Main Project. Por quê? Porque eu não fechei os anteriores, ó. Todos os projetos que eu estou trabalhando estão aqui, ó. Então eu tenho que dizer que esse aqui vai ser o projeto principal, para que ele faça todas as referências de compilação para esse projeto e não para os outros. Então, finish. Tá, ele já colocou lá, ó, já está inclusive em negrito, né? Se eu olhar aqui, ó, indicando que ele é o principal. Dando prosseguimento, vamos lá vamos criar o nosso source file, esse main file. Tá, vamos dar o mesmo nome, né? Ó, teste02. Já vem com a terminação C aqui direitinho. Finish. Ok? Vamos lá apagar esses caras que ele bota inicialmente para a gente poder escrever o nosso código. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, como é que a gente começa o código? Vamos começar com a nossa diretiva include. Então, macro include. Nós vamos incluir o XC8, né? O xc.h, né? Ok? Está incluso lá. Agora nós vamos aos bits de configuração. Olha lá, o Windows, PIC Memory Views, Configuration Bits. Eles aparecem aqui embaixo. Tá? No hardware que nós vamos usar, tem um cristal de 8 MHz. Então, o oscilador HS. Vamos pegar o FCMain, que é aquele... o Failsafe Clock Monitor, e vamos ligar ele, né, para a gente poder fazer a verificação. O IESO a mesma coisa, vamos deixar em ON.
O Power Up Timer Enable, vamos deixar habilitado, on. O Borém. Esse Borém é aquele cara que faz um reset se o microcontrolador, se a voltagem de alimentação cair de um determinado valor, né? Vamos deixar isso em off por enquanto. Não precisamos dele. O WDT, o Watchdog, também não vou usar, off. Tá? E os outros aqui eu acho que eu posso deixar por tudo como default. Nós não vamos alterar nenhum deles por enquanto. Vamos gerar o código. Está aqui o código gerado. Tá? Vamos copiar esse código e inserir lá no nosso programa. Ó, copiar. Vou lá em cima. E vou incluir aqui, ó. Então aí os bits de configuração já prontinhos para serem usados. Né? A seguir aos bits de configuração, nós vamos definir a frequência de trabalho. Então, macro define, né? Ó, underline xtal, underline frec, lembra disso, né? 8 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Defini o meu oscilador com 8 MHz. Tá? E agora nós vamos para o nosso void main, né? Nossa função principal. Tá? Bom, como plataforma de hardware, eu vou usar um simulador. Então está aqui o nosso 18F4520, eu tenho 3 LEDs ligados aqui no porte D, ó, no RD0, no RD1, no RD2. Tenho aqui o circuitozinho de reset também. Então nós vamos usar esse cara aqui para a gente montar o nosso programinha. O que nós vamos fazer? Nosso programa vai fazer esses LEDs aqui acenderem em sequência. Primeiro esse, depois esse e vai ficar repetindo essa sequenciazinha aqui de LEDs. É uma coisa bem simples para a gente poder começar, né, a entender como é que funciona aí o compilador. Então vamos voltar aqui para o nosso compilador e vamos escrever esse código aí agora. Tá? Bom, os LEDs estão ligados na porta D. Então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu 3D e definir a porta D como saída. Então vamos lá, ó, o 3D vai receber o quê? 0B. Vou botar todas como saída. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 bits são saídas. Como eu vou usar uma rotina de tempo, eu vou criar aqui uma variável para a gente controlar esse tempo. Então, eu vou criar a variável unidade de tempo. Ok? Não precisa inicializá-la não, deixa ela zerada lá. Bom, já disse que a porta D vai ser saída, criei minha variável, agora vamos para o nosso loop infinito, né? While 1. While 1. Estamos dentro do loop infinito. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acender o primeiro LED. Então eu vou fazer o porte D. O primeiro LED está ligado no D0, né? Então ele vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peguei só o D0 e coloquei nível 1 nele. Então ele vai acender aquele LED lá. Tá? Agora eu vou pegar aquela minha variável que eu coloquei lá, o tempo, e vou inicializar ela no tempo que eu quero que esse LED fique aceso. 1 segundo. 1000 milissegundos. Ok? Aí agora nós vamos usar as funções de tempo desse compilador. Vamos voltar lá no nosso slide para a gente dar uma olhada nela. Bom, as funções de tempo do XC8, quando a gente está usando um PIC18F, você vai conseguir um tempo máximo de 179.200 ciclos. Tá? Bom, com o cristal de 8 MHz, o nosso ciclo tem 0,5 microsegundos. Então, se eu multiplicar os 179.200 por 0,5, eu tenho um tempo máximo de 89,6 milissegundos. Tá? A primeira função, a função que lidar com os milissegundos, ela é escrita dessa forma, ó. Underline, underline, delay, underline, ms e a unidade de tempo. E para microsegundos, da mesma forma. Só que o ms passa a ser aqui um microsegundo. Tá? Então vamos voltar lá no compilador e vamos escrever a nossa função aqui. A gente viu lá que o máximo é 89 milissegundos. Como é que eu faço para obter 1 segundo? Né? Eu vou fazer o seguinte, ó. While, eu vou pegar a minha variável, que é a unidade de tempo, menos, opa, unidade de tempo, menos, decremento ela, certo? E chamo
a função delay, passando como parâmetro 1 milissegundo. Bom, como é que funciona isso? Eu inicializei a minha variável em 1000, enquanto essa variável não chegar a zero, que eu estou decrementando, eu chamo essa função aqui de 1 milissegundo. E vou ficar nessa linha aqui até que isso aqui termine. Até que esse cara aqui seja falso. Ok? No final eu vou ter um tempo de 1 segundo. A seguir eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso tudo aqui, vou copiar, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo. Tá? Vou agora mudar esse aqui, vou apagar esse LED aqui e vou acender esse aqui. E o resto eu vou repetir. De novo, eu vou copiar, já copiei, né? Agora eu vou colar aqui embaixo. Colei. Só que agora esse LED aqui que eu vou acender, vou apagar esse. Por 1 segundo. Tá? Então, isso aqui é o suficiente para a gente ver aquele circuitinho lá funcionando. Vamos compilar esse cara aqui. Fazer a compilação. Código. Código compilado com sucesso. Olha lá, ele colocou aqui dentro da pasta teste 02, a pasta que a gente criou. Então agora eu vou lá no meu circuitinho, no meu simulador, vou clicar aqui em cima desse cara e vou lá procurar essa pasta. Eu já estou nela aqui, se eu for aqui, desktop 02 dist production, né? E aqui está o meu arquivo já .exe. Abri, está aqui dentro, dou um OK. E agora eu vou pegar o simulador e vou dar um play nele. Acendeu o primeiro, 1 segundo, 1 segundo, mais 1 segundo. Então, funcionando direitinho. Ok? Então, até a próxima aula. Obrigado por ter assistido.